Fala galera, hoje é dia de Invencível, volume 15. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Ryan Ottley no ano de 2011. O 15º arco de Invencível é chamado originalmente de Get Smart, ou numa tradução mais literal, Fica Esperto. Mas numa tradução mais livre, o que faz mais sentido com a história, eu prefiro chamar aqui de Pensando Melhor. E aqui começa uma mudança de perspectiva na vida do Invencível. O volume 15 contém as edições de número 79 até a número 84. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com Mark indo até o ateliê de Art Rosenbaum. Ele pede para fazer alguns ajustes no seu uniforme. Ajustes esses que fazem o novo uniforme do Invencível voltar a ser exatamente igual ao que era o seu uniforme original, com as joelheiras e os dedos para fora das luvas. Mark queria voltar às origens. Depois disso, ele vai ao encontro de Eve, que decidiu voltar ativa, mas continuava desconfortável com o seu corpo depois que ela ganhou um pouco mais de peso. Eles continuam a responder os chamados da Invincible Inc., enfrentando vários vilões pela cidade, e Mark comenta como é bom estar de volta ao básico, principalmente depois da intensidade que foi a Guerra Viltrumita. Ao mesmo tempo, Mark se surpreende ao ver o quanto Eve e Debbie agora se tornaram muito amigas, já que elas se aproximaram bastante durante os 10 meses que ele ficou fora. Enquanto isso, Nolan ainda estava na Terra. Ele estava com Cecil na Agência de Defesa Global nesse momento, e ele percebe como a sua presença causava medo nas pessoas ao seu redor. Nesse momento, na penitenciária Stronghold, David Anders queria uma estadia mais confortável ali, mas ele estava completamente imobilizado. Então, pensando em como se livrar daquilo, ele sente a sua outra personalidade voltando. O Dinossauros volta e se liberta. Mark e Eve vão ao encontro do Imortal e de Duplicate na sua nova casa. Eve estava meio desconfortável, primeiro porque ela e Kate mal se falavam desde o caso de Kate com o Rexplosão, mas também porque Eve realmente não estava se sentindo bem com a sua atual aparência. De qualquer forma, eles vão. Eles são recebidos pelo casal e são apresentados aos seus 2 filhos gêmeos, Abraham e Mary. Só que estar diante das crianças mexe com Eve. Eles jantam juntos, e depois disso, Kate vai dar banho nos filhos e pede para Eve ir junto. E quando Kate pede para Eve segurar o pequeno Abraham, Eve chora, e ela sai dali. Do lado de fora, Mark vai ver o que está acontecendo, e Eve revela o que aconteceu. Ela conta para Mark que antes dele ir para a Guerra Viltrumita, ela estava grávida dele, só que ela fez um aborto. Ela queria ter contado para Mark sobre a gravidez, mas antes que ela pudesse fazer isso, ele teve que partir para uma guerra. Ela esperou meses, mas não teve notícias de Mark. Eve não sabia nem se ele iria sequer voltar e não se sentia preparada para cuidar de uma criança sozinha. Então ela tomou essa decisão. O seu ganho de peso, inclusive, foi causado pela depressão de ter feito essa escolha. E Eve pede desculpas por ter feito isso com Mark. Dessa forma, como resposta, Mark a abraça, dizendo que a ama e se desculpa por ela ter passado por tudo isso sozinha. Mas agora, eles estão juntos mais uma vez. Depois disso, os dois voltam para a casa dos Graysons, onde Debbie e Nolan os esperavam. Eles esperavam Mark para revelar uma coisa. Eles reataram o casamento. O problema é que Nolan ainda é temido na Terra, então ele não pode ficar por ali. Sendo assim, ele decide voltar para Thalescria e Debbie decide ir junto com ele.
Isso pelo menos por uns 6 meses. E também Debbie quer ver como tá o Oliver. Assim, em apenas algumas horas depois, Nolan e Debbie já deixavam a Terra, deixando a casa para Mark e Eve viverem juntos como um casal. Apesar disso, Mark não quer dormir no antigo quarto dos pais, porque era esquisito. No dia seguinte, Mark vai visitar o seu amigo William e fica surpreso ao descobrir que ele e Rick agora eram um casal. William afirma que ele sempre lutou contra isso, a sua vida toda, até que finalmente decidiu admitir para si mesmo quem ele realmente é. Mark fica feliz pelo amigo, apesar de ficar o questionando sobre alguns momentos de quando viveram juntos. Enquanto volta para casa, o Invencível se depara com um homem usando uma espécie de traje antigravidade correndo num prédio com uma mala, e ele o intercepta. E ao ver que estava diante do Invencível, o homem imediatamente se rende. Acontece que ele era um novato nesse mundo de crimes e inventou aquele traje apenas para roubar dinheiro do banco para comprar um anel para sua namorada para pedi-la em casamento. Mas ao saber que aquele equipamento foi feito por ele próprio, o Invencível sugere por que ele não vende aquela tecnologia ao invés de usar sua inteligência para cometer crimes. E é exatamente isso que o homem decide fazer, anunciando que os seus dias como Gravitator terminaram. Dessa forma, o Gravitator vai embora, enquanto Mark devolve o dinheiro roubado ao banco. Depois de resolver isso, Mark ainda passa na loja de quadrinhos que ele frequentava para pegar as revistas do Science Dog que ele comprou e deixou acumulando na loja por quase um ano inteiro. Nisso, ele conversa com o vendedor sobre por que as editoras de quadrinhos têm essa mania de toda hora voltar as numerações das edições pro número 1. Isso só causava mais confusão. De qualquer forma, no dia seguinte, Mark e Eve recebem a visita de Art, que queria encontrar Nolan e Debbie antes deles irem embora. E Art fica chateado ao saber que eles já tinham ido embora sem se despedir dele. Mark e Eve começam então a preparar o antigo quarto de Nolan e Debbie para eles agora, apesar de Mark ainda se sentir desconfortável com isso. É aí que eles recebem uma chamada para Invincible Inc., dizendo que um vilão monstruoso estava atacando Las Vegas. Então o Invencível entra em ação. Era o Dinossauros, que estava tentando evacuar a cidade, porque ele pretendia destruí-la. Mark tenta racionalizar com o inimigo, mas Dinossauros diz que Las Vegas era uma abominação que drenava os recursos naturais do planeta em prol do divertimento das pessoas. A ideia dele é acabar com Las Vegas e usar o lugar no meio do deserto de Nevada para ajudar a Terra, usando o lugar para um tipo de geração de energia. Para isso, o Dinossauros plantou uma bomba para destruir a cidade. Bomba essa que Mark encontra facilmente. O problema é que não era uma só. Dinossauros tinha dezenas de bombas plantadas, uma quantidade que Mark não conseguiria remover a tempo. E dessa forma, as bombas explodem todas juntas, destruindo completamente a cidade de Las Vegas. Da explosão, apenas Mark sobreviveu. E, no lugar da cidade, com o calor da bomba naquela areia toda, agora tinha apenas um grande chão, um grande deserto feito de vidro. Las Vegas foi obliterada e não demora muito para a notícia se espalhar pela mídia. E claro, a notícia de que o Invencível esteve envolvido também. Inclusive, ao ouvir o nome do Invencível, o Powerplex fica afetado. Acontece que depois de ser capturado pela Agência de Defesa Global, o Powerplex recebeu uma segunda chance junto com outros ex-criminosos, se juntando a um grupo chamado de ativistas. Mas mesmo depois de todo esse tempo, ele ainda não conseguiu superar o enorme ressentimento que tem pelo Invencível. Mark foi para a Agência de Defesa Global para prestar esclarecimentos do que aconteceu em Las Vegas. E ele sentiu como se os agentes o culpassem por aquilo. Depois que saiu de lá, Cecil, o agente Donald e Britt discutem sobre a situação. E enquanto Cecil ainda tem ressentimentos com o Invencível, Britt não o condena. Até porque os próprios Guardiões do Globo passaram por algo parecido recentemente com Paris e o ataque feito pela Ordem.
Então Cecil concorda que o Invencível não deve ser responsabilizado pelo que aconteceu, mas ele acredita que o Dinossauros continua vivo. Sendo assim, eles precisam encontrá-lo. Acontece que na cidade de King County, na Geórgia, alguns policiais locais são chamados porque encontraram materiais aparentemente alienígenas por ali. Eram, na verdade, as algemas de contenção do Dinossauros, que foram deixadas para trás quando o monstro voltou a assumir a forma humana de David Anders e ele fugiu do local. Enquanto isso, o Invencível e a Ivy Atômica cuidavam de um novo assalto a banco. E Mark se surpreende ao ver que o assaltante usava o mesmo equipamento antigravidade do Gravitator. Eles rapidamente conseguem conter o criminoso, e Mark quer saber como ele conseguiu aquele equipamento. Dessa forma, Mark vai até a casa do homem que inventou aquilo. O mesmo homem que o Invencível conheceu um tempo antes como sendo o Gravitator original. O seu nome era Chris. Acontece que, quando Mark sugeriu que ele vendesse a sua tecnologia, ele achava que o homem iria vender para algum cientista ou para os militares e não para bandidos. Mas acontece que Chris não tem esse tipo de contato. Então assim, Mark o leva para a Agência de Defesa Global, onde ele consegue um emprego como parte da equipe de D.A. Sinclair. Cecil comenta como esse tipo de atitude do Invencível era impensável para ele algum tempo atrás. E Mark apenas responde que, conforme você vai crescendo, você vai começando a ver as coisas de forma diferente. O problema é que na saída da agência, Mark é atacado de surpresa pelo Powerplex, que não conseguiu se segurar mais e decidiu ir para cima do Invencível. Ele continuava culpando o herói pelas tragédias que aconteciam no mundo e ficava atacando ele com as suas rajadas de energia. Mas, sabendo que o Powerplex absorve energia, Mark não contra-ataca e tenta argumentar. Ele fala que cada perda causada pelas suas lutas pesam muito na sua consciência, mas ele não pode deixar isso impedir as suas ações. Muitas pessoas morreram quando ele enfrentou o Omni-Man, mas se ele não tivesse lutado, o seu pai teria dominado a Terra em nome de Viltrum, o que tornaria a situação muito pior. Em Las Vegas, não foi o Invencível quem plantou as bombas, ele estava lá tentando impedir que elas explodissem. Las Vegas seria destruída mesmo se o Invencível não tivesse ido para tentar fazer alguma coisa. E por mais que o Powerplex se recusasse a admitir, a morte da sua família também não é culpa do Invencível. Não foi ele quem os eletrocutou até a morte, isso foi obra do próprio Powerplex. Sendo assim, finalmente o Powerplex se acalma, admitindo seus erros. Ele é recapturado então por Cecil e pelos ativistas nesse momento, e volta para receber tratamento psicológico. Mark e Cecil conversam depois disso tudo, e Cecil pergunta se pode contar com Mark se precisar da sua ajuda. Mas o Invencível responde que não tem mais interesse em ser um dos super-heróis na lista de pagamento de Cecil. Ele tem o seu próprio negócio inclusive, e Cecil se virou muito bem com os Guardiões do Globo. Sendo assim, Mark vai embora do local. Ele volta para casa e conversa com Eve. Todos esses eventos fizeram Mark pensar no que ele está fazendo. Ele é um super-herói, mas tudo que ele tem feito é bater em super-vilões, que sempre fogem e fazem tudo de novo. Ele não se tornou um super-herói para ação do combate contra o crime, ou porque o seu pai também era um super-herói. Ele queria fazer a diferença, e isso é algo que ele não sente que está fazendo. E para piorar, quando ele erra, os custos são extremamente altos, como por exemplo com Las Vegas. Sendo assim, ele quer tentar encontrar uma outra forma de realmente fazer a diferença no mundo. Enquanto isso acontecia, na Agência de Defesa Global, Cecil chama pelo robô, ou melhor, Rex agora, que já estava com a aparência de mais velho desde que voltou da dimensão dos Flaxans. Enquanto para os outros na Terra se passaram cerca de 10 meses, segundo Rex, se passaram cerca de 12 anos para ele. E por 8 desses 12 anos, ele e a garota monstro foram os governantes dos Flaxans, trazendo uma grande era de paz. Mas aparentemente essa paz fez Rex perder o seu senso de propósito. Só que ele tem também algumas questões pessoais
para ter decidido voltar. Independente de qualquer coisa, Cecil então lhe faz uma proposta. Nesse período de 10 meses, os inimigos ficaram mais espertos e mortais, como o que aconteceu em Paris. E como resposta, eles também querem ficar mais organizados e inteligentes. Então Cecil reuniu uma quantidade considerável de equipes para trabalharem para ele, como os Capes, os ativistas, o Homem-Lobo com a sua Wolf Corps, o Tech Jacket, até o Invencível, mesmo que Mark não trabalhe para ele diretamente. E claro, os recém-reformulados Guardiões do Globo. O robô ainda faz parte dos Guardiões do Globo, mas como ele tem essa habilidade de focar em várias coisas ao mesmo tempo, Cecil acha que ele é a pessoa perfeita para coordenar todas essas equipes ao mesmo tempo. Ele quer que Rex o ajude a monitorar o mundo. E claro, tudo isso enquanto seus autômatos continuam atuando como parte dos Guardiões do Globo. Então, enxergando isso como a atividade perfeita para ele, Rex aceita a proposta. Enquanto isso, na penitenciária Stronghold, o Invencível estava ali para ver uma das prisioneiras, a Universa. Mark sabe que a Universa não é maligna. Ela foi para a Terra em busca de energia para salvar o seu próprio mundo. Ela chegou desesperada e violenta. Mas desde que ela prometa não atacar nem ele, nem o povo da Terra, Mark promete que vai fazer de tudo para libertá-la e ajudá-la a conseguir o que precisa. Sendo assim, com a ajuda de Cecil, Mark liberta Universa e dá para ela a quantidade de energia necessária para poder pelo menos dar uma sobrevida ao seu mundo, o que seria tempo suficiente para encontrarem uma solução permanente para o seu problema. Dessa forma, ela agradece a ajuda e parte de volta para o seu planeta. Nesse momento, na Agência de Defesa Global, Cecil é surpreendido pela chegada de David Anders, o alter ego do Dinossauros. Ele decidiu se entregar depois que voltou ao normal. Ele só pede para não ser tratado com indiferença. Primeiro porque ele não é malvado, só a sua outra personalidade é. E David não tem controle sobre dinossauros. E por mais que ele não saiba como acabou ficando desse jeito, David agora suspeita que o que faz ele se transformar em dinossauros seja ele começar a sentir indiferença e tédio pelas coisas. Na base dos Guardiões do Globo, Rex conta para Amanda, a garota monstro, sobre a proposta de Cecil e pergunta se ela está conseguindo se reajustar ao mundo depois de tudo que passaram. E Amanda, se comportando de um jeito até mesmo frio com Rex, apenas diz que sentia tudo muito diferente. E, com um olhar triste, Rex concorda. Algo muito grave parece ter acontecido entre eles na dimensão dos Flaxans. Algum tempo depois, Cecil pede para Mark encontrá-lo na Agência de Defesa Global. E eles se encontram na Sala Branca, algo que Mark não vê como um bom sinal. Mas Cecil só queria conversar. Ele sabe que Mark não tem interesse em voltar a trabalhar para o governo, mas ele percebeu as suas atitudes recentes, como o que ele fez com a Universa. Mark tem sido mais plausível, menos cabeça quente. Diante disso, mesmo que Mark não trabalhe mais para Cecil, ele pergunta se, caso ele precise de ajuda, ele vai ajudá-lo? E Mark afirma que sim. Ele não pretende voltar a trabalhar para Cecil, mas ele não vai ficar parado se ver pessoas inocentes em perigo. Mas ele também está vendo as coisas de um jeito diferente agora. Ele está até mesmo considerando tentar conversar com o Dinossauros e tentar encontrar uma forma de racionalizar com a criatura, já que o Dinossauros, por mais que tenha métodos extremos, acredita estar ajudando as pessoas e o planeta. Sobre o Dinossauros, isso é assunto para depois, porque Cecil, agora que está mais tranquilo com o Invencível, decide revelar algo que provavelmente vai deixá-lo furioso. Cecil então revela a Mark os Invencíveis Malignos, agora transformados em Reaniman. Mas então, algo inesperado acontece. Para surpresa de Cecil, Mark não se importa.
Por mais que ele ache perturbador ver a si próprio como um cadáver reanimado, Mark fala que faz sentido Cecil ter tomado a decisão de transformar suas contrapartes malignas em Reaniman. Tava tudo bem. Na sua casa, Mark e Eve se preparam para ir para uma festa. Uma festa dos Guardiões do Globo, comemorando o retorno do robô e da garota monstro. Na festa, enquanto Rex continua bem introvertido, Amanda é super bem recebida, principalmente pelos homens do grupo que ficaram admirados com o seu corpo 12 anos mais velho agora. O Bulletproof até mesmo tenta dar em cima de Amanda, enquanto Rex observava de longe toda a situação. Aparentemente, Rex e Amanda terminaram a relação que tinham antes de deixarem a Terra. Mas quando ela recebe os avanços de Zandale, Amanda diz que é muito cedo para isso. Mais tarde, de volta em casa, Mark e Eve conversam sobre a situação do robô. E como é bizarro o quanto ele se parece com o falecido Rex Explosão, agora que ele tá mais velho, praticamente com a idade que o verdadeiro Rex morreu. E também como eles ainda não se acostumaram em chamá-lo de Rex. Enquanto isso, o Titã estava trabalhando para reerguer a sua organização depois que ele foi reinserido na Ordem. E para isso, ele dá uma tarefa especial ao Magmaníaco e ao Cabresto Tirano. A missão era simplesmente atacar o Machine Head na sua nova sede em Nova York. Mas eles deveriam fazer isso fingindo que não estão ali a mando do Titã. O problema é que o Machine Head estava esperto, à espera de algum ataque, e o seu novo subordinado, chamado Volt, contra-ataca. Com isso, o Volt simplesmente esmaga a cabeça do Magmaníaco enquanto ele ainda estava na sua forma de lava, aparentemente o matando. E diante da morte do seu amigo, o Cabresto Tirano decide fazer algo que ele hesitava em fazer faz tempo. Acontece que o cabresto que ele usava era para conter uma criatura monstruosa viva que ele, de alguma forma, era capaz de se comunicar. E o monstro oferecia uma forma deles ficarem ainda mais fortes. Era com a criatura tomando completamente posse do seu corpo. O Cabresto Tirano não queria isso, mas diante da raiva de ver o seu amigo morto, ele aceita. Assim, a criatura cobre completamente o corpo do Cabresto Tirano, que a partir daí se vê preso num lugar escuro, onde rapidamente ele se arrepende da decisão. Mas enquanto para ele só tinha se passado alguns instantes, na verdade já tinham se passado umas 4 horas, e nesse período, o Cabresto Tirano provocou uma enorme onda de destruição na cidade de Nova York, a ponto dos Guardiões do Globo aparecerem para interferir. E ao perceber o que estava fazendo, o Cabresto Tirano para e se entrega. Depois disso, de volta na base dos Guardiões, Amanda estava indo tomar banho, quando se depara com Rex, terminando de se vestir e prestes a sair. O encontro é desconfortável e Amanda pede para eles conversarem, mas Rex não quer. Ele só pede para ela deixá-lo esquecer tudo que passaram, mas ele não consegue. Algum tempo depois, Mark é convidado por Cecil para ver o que eles estavam fazendo com o terreno de vidro que antes era Las Vegas. Graças a Chris, o ex-Gravitator, e a D.A. Sinclair, o local tornou possível a construção de uma imensa área de painéis solares graças ao reflexo do vidro. Isso vai gerar energia limpa para praticamente toda a população do país, além de gerar muitos empregos. Então, diante do resultado positivo que veio daquela tragédia, o Invencível fica pensativo e chega à conclusão de que o Dinossauros estava certo. Na base dos Guardiões do Globo, Amanda descobre que Rex vai morar ali agora. Antes ele estava na antiga base da Tropa Jovem, mas ficar ali é melhor, até mesmo para ele poder realizar o seu novo trabalho. De qualquer forma, Amanda aproveita o momento para deixar claro que não aconteceu nada entre ela e o Bulletproof na festa. Mas Rex afirma que tá tudo bem, ele não se importa. Não mais. De volta na sua casa, Mark decide conversar com Eve e fala que tá prestes a fazer algo que muitos vão considerar insano. E pergunta se ela vai continuar amando ele, não importa o que falarem. Ele não pretende dominar o mundo nem nada do tipo,
mas o que ele quer fazer pode causar impressões erradas e fazer até mesmo ele parecer um vilão. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que é algo parecido com o que Eve fez na África. Sendo assim, ela dá o seu apoio e até se oferece para ajudá-lo, mas ele prefere deixar Eve de fora disso. Na Agência de Defesa Global, Donald interrompe um dos raros momentos de descanso de Cecil para informar algo urgente. O Invencível invadiu a base e o seu objetivo era libertar o Dinossauros. Mark vai até a cela de David Anders, que estava super confortável ali agora. Pela natureza da sua transformação, os agentes fizeram de tudo para que ele se mantenha entretido o tempo todo. Mas ao saber que o que provoca a transformação é indiferença e tédio, Mark começa a contar a sua própria história de origem, de como ele ganhou os seus poderes. Como David estava achando a história tediosa, isso acaba fazendo ele se transformar em dinossauros. Mas Dinossauros percebe que, para o Invencível ter provocado a sua transformação, isso significa que ele não estava ali para lutar. Acontece que Mark reconheceu que os métodos do Dinossauros, por mais que sejam altamente questionáveis, trouxeram um resultado benéfico para o resto da humanidade. Então ele está disposto a ajudar o Dinossauros na sua empreitada, desde que eles façam isso de um jeito que não coloque as pessoas em risco. Cecil estava monitorando toda a conversa, e ao ter a confirmação de que o Invencível quer libertar o Dinossauros, ele envia os Reanimen para o ataque. E diante dessa situação, o Dinossauros decide aceitar a oferta do Invencível. Assim, o Invencível pega o Dinossauros pelos braços e eles escapam juntos da Agência de Defesa Global. O Invencível acabou de libertar não só um criminoso, mas o responsável pela destruição de toda Las Vegas. Sendo assim, Cecil ordena que todos os esquadrões se mobilizem atrás dele. Vários soldados da agência se posicionam em áreas onde o Invencível poderia ir, incluindo, é claro, a sua casa. E lá, Cecil pessoalmente conta para Eve o que aconteceu. Eve fica chocada com o que Mark fez, mas ela sabe que ele não é qualquer tipo de risco para a humanidade, por mais questionável que as suas atitudes sejam. Só que, para Cecil, Mark era um fugitivo nesse momento. E depois do trauma que ele teve com Las Vegas, Cecil não sabe mais o que o Invencível era capaz de fazer. Enquanto isso, em outro lugar, na base secreta do Dinossauros, ele e Mark se preparam para o seu próximo plano. Algo que Mark afirma que vai salvar o mundo. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O volume 15 de Invencível é quase uma volta às origens. Uma história mais simples, com heróis e vilões, mas com momentos mais tensos que começam a fazer o Invencível ter uma mudança de perspectiva. O roteiro é bom e começa a plantar sementes para os próximos volumes. A narrativa é muito boa, fazendo uma crescente também com relação à história do robô e da garota monstro. E a arte é o ápice da série até agora, muito graças ao colorista também. Mas todos os itens são mais leves quando comparado com o volume anterior. Além de tudo isso, a HQ traz easter eggs legais como os policiais em King County, que são visualmente iguais Rick Grimes e Shane Walsh de The Walking Dead. Não que se passem no mesmo universo, é só um easter egg por ser do mesmo autor. A piada do Invencível levando as pessoas para voar de forma desconfortável continua, além de ter uma crítica com os reboots dos números em quadrinhos norte-americanos. De qualquer forma, esse é o volume 15 de pelo menos 25 da série principal de Invencível. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências. Ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.